Graça e paz, tudo bem contigo? Nossa meditação de hoje tem como base o texto que se encontra em 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 1 ao 7, lendo somente o primeiro versículo. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Isso é uma situação difícil, né? Mulher perde o esposo, tem 2 filhos, há uma dívida por se pagar e os credores querem levar seus filhos para que se tornem escravos. Isso na época era comum, né? Ou seja, havia essa possibilidade. Se não tinha dinheiro para pagar, então levava os filhos para que se tornassem escravos. E aí nós queremos fazer menção de 7 situações que cooperam conosco para provar a nossa fé em tempos de necessidade. A primeira delas é que nós devemos identificar, está logo no versículo 1, identificar a situação, identificar o problema. Às vezes as pessoas, né, ficam falando e, enfim, discursando sobre a situação, mas não focam. E note que aqui percebe-se que é uma família temente a Deus. E a primeira coisa que a gente percebe aí, que mesmo sendo temente a Deus, não significa que às vezes a nossa fé não vai ser provada na questão de necessidade, né? Eles eram tementes a Deus e passaram por essa situação difícil. Então a primeira coisa, devemos identificar a situação. Não adianta ficar, né, falando e indagando a respeito, não, identifica a situação. A segunda coisa é ser sincero. Está aqui no versículo 2, né? Ele diz assim: Eliseu lhe perguntou: O que tinha de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu: A tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Uma botija, essa botija de azeite era um pequeno frasco que geralmente era usado para passar o óleo pelo corpo, né? Porque era comum no Oriente essa prática. E então não é uma botija grande, foi uma botija da impressão que é algo muito grande, né? Mas não, essa é uma pequena botija, então tem que ser sincero. E essa sinceridade aqui é uma sinceridade diante do Senhor. Isso é que é importante, né? Levar com sinceridade a situação diante do Senhor. Há pessoas que, num momento de dificuldade, né, procuram A, B, C, enfim, ficam tentando resolver seus problemas de uma maneira que, na verdade, né, por alguma razão, Deus permitiu essa necessidade, porque Deus quer trabalhar. A palavra do Senhor diz que aquele que começou boa obra em nós, ele continua trabalhando. Muitas vezes nossa fé está sendo provada, né, em tudo isso. A terceira situação aqui é oferecer o que nós temos. Oferecer o que nós temos. Está lá no versículo 2, diz assim, ainda, né? Eu não tenho nada em casa senão uma botija. Era o que ela tinha. Ela foi sincera, ela teve foco e ela, né, usou essa situação que ela tinha, que ela falou: eu só tenho isso. Já viu um ditado que diz que o pouco com Deus é muito? Pois é, ela só tinha isso e ela falou para o profeta, né? Eu só tenho isso aqui. Então não importa o que é que você tem, coloque diante do Senhor. Não importa o que eu tenho, tem que colocar diante do Senhor. Essa é a possibilidade. Ou seja, permitir Deus trabalhar, né, ainda que seja no pouco. Quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado, a palavra do Senhor diz. A quarta situação é receber ajuda. Se você ler aqui no 3, diz assim: Então disse ele, vai, pede emprestado vasilhas
a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. E ela fez isso. Ou seja, ela foi e obedeceu a orientação do profeta, indo e pedindo vasilhas vazias. Então precisamos, né, receber ajuda quando necessário. Mas é um detalhe muito importante, segundo a orientação do Senhor. Percebeu? Segundo a orientação do Senhor, segundo aquilo que o Senhor inclina o nosso coração. Hoje nós não temos o profeta Eliseu para dizer, né, faça isso ou faça aquilo. Mas nós temos a voz do Espírito Santo. E quando o buscamos, ele nos inclina o nosso coração para fazer algo, para ir numa direção, para ir numa outra direção, para falar com uma determinada pessoa, enfim. E aqui o profeta disse, vai, pede vasilhas emprestadas, e ela fez. A quinta situação, não perca a intimidade. Não é porque parece que as coisas estão se abrindo que nós deveremos perder a intimidade. A intimidade com o Senhor é fundamental. Você quer ver? Aqui no versículo 4:4 diz assim, capítulo 4, versículo 4 diz, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Note que toda a família estava engajada nessa situação. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Olha que instrução interessante. Agora, percebe aqui já, a partir do momento que há obediência paulatina, né? Há obediência em cada passo, e a partir, porque Deus ele trabalha nessa circunstância. Ele dá uma orientação, você obedeceu, vai para o próximo passo, obedeceu, vai para o próximo passo. É assim que o Senhor trabalha em nossas vidas. A base fundamental é a obediência. Ela foi, emprestou as vasilhas e depois fechou conforme a orientação, né, do profeta, feche, e ali estava ela e os seus filhos, e ela começou a usar aquela pequena botija, um pequeno frasco, e despejar o azeite daquele pequeno frasco. Veja que maravilha de Deus, né, fazendo que, orientando-nos e passando essa informação tão celestial de que aquilo que é abençoado por Deus, ele se multiplica. É isso que aconteceu. Aquilo foi, né, trabalhado, abençoado por Deus, veio uma unção toda especial ali, e aquele azeite começou a se multiplicar, e ela começou a colocar aquilo ali, né, nas outras vasilhas e nas outras vasilhas, e assim por diante. Mas nem, e ela não perdeu a intimidade, ou seja, ela poderia muito bem ter falado, né, para aquelas vizinhas, para que você quer a vasilha? Não, é porque eu vou fazer isso, eu quero lá, vamos nos reunir. Não, a orientação foi bem específica e bem clara. Você fecha, né, a porta e fica lá entre você e seus filhos, e faça isso. E ela fez. Obediência novamente, né? No 6 ele diz assim, o sexto passo, né? Receber mais de Deus. Recebemos muito mais de Deus quando obedecemos. Não importa a situação. É lógico que aqui está prefigurando o azeite, mas nem por isso significa que você vai se trancar lá e pegar o azeite, literalmente falando. Aqui são situações que Deus nos orienta. Você se lembra daquela situação que Jesus falou com Pedro, né? Se havia ou não necessidade de pagar o imposto do templo? Quando fala em imposto, ninguém gosta de pagar imposto, né? Eles estão aí, né? No início do ano, São Silvestre dos impostos para nossa casa, né? Aquela corrida que inicia logo nos primeiros minutos do dia 1º de janeiro, os carnês e os boletos saem tudo correndo na nossa casa. Então, e Pedro, né, respondeu que, na verdade, não seria necessário pagar. Aí o Senhor falou, mas que não há, para que não haja escândalo, né, vai até o mar e pesque um peixe. E ele foi, veja só, aqui era a botija com azeite, lá era um peixe. Olha, vê se faz sentido isso. Um peixe. E ele foi, pegou um peixe, e ali, né, na boca do peixe tinha
um starter que era suficiente para pagar o imposto por Jesus e por Pedro. É assim que Deus opera. Eu já passei por experiências semelhantes a essa. Eu já acho que até contei aqui algumas experiências exatamente nesse sentido aqui. Você colocando em prática esses passos que estão sendo colocados aqui, né? Uma maneira de a gente elencar isso aqui, mas na verdade é a nossa fé em ação que está em vigor ali. E aqui no 5 e 6 diz assim: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Olha que tremendo, que operação maravilhosa do Senhor na vida, né, desta família. Então aqui nós observamos que a promessa do Senhor, ou seja, o dom do Senhor, a manifestação do Senhor é sempre fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas tem um detalhe, aliás, tem um texto aí, esse texto, tá, que os cristãos gostam de citar, né? Porque Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E para por aí, mas a segunda parte do texto é mais importante. Porque a segunda parte do texto diz assim: segundo o seu poder que opera em nós. Segundo o seu poder que opera em nós. Aqui é que está o detalhe. O poder de Deus tem que estar operando em nossa vida. E o poder de Deus só opera em nossa vida se estivermos em obediência à sua vontade e à sua palavra. E por último, né, é preciso entender e ser grato a Deus pela manifestação de Deus em nossas vidas. Aqui no versículo 7, né, do 2 Reis 4, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: então foi ela, aliás, e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga o que a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Você ter um coração grato e saber que de fato e de verdade era Deus que está no comando das nossas vidas. A palavra do Senhor tem vários textos que apontam para trazer uma luz na vida do cristão para que ele saiba que ele tem Deus sobre a sua vida. Um Deus que cuida das nossas necessidades. E um detalhe importante, para ver que é Deus que está no controle, as orientações foram do profeta de Deus, mas isso se deu entre ela, os seus filhos e Deus. O profeta não estava lá para dizer: nossa, esse milagre se tornou operacional na nossa família porque o profeta estava aqui. Não, Deus estava lá. É Deus que está conosco. É o Deus que nos ampara. É o Deus que fala que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu, né, como os lírios do campo. É o Deus que, de certa forma, fala que por mais ansiosos que nós estamos, não podemos tornar um cabelo branco ou preto. É um Deus que fala que nós temos um valor muito mais especial para Ele do que os pardais, que aparentemente não têm valor nenhum, mas Ele cuida também dos pardais. Então, se você está passando por alguma necessidade, alguma dificuldade, procure o Senhor. Em um tete a tete, entra lá na sua intimidade e fale com o Senhor. Melhor do que o Senhor não tem ninguém que possa, né, orientar para que possamos, né, obedecer a Ele nos passos em que Ele dá e assim ser abençoado e ser prosperado naquilo que estamos necessitando. A palavra do Senhor diz que nós não devemos ficar devendo coisa alguma. Não devemos ficar devendo coisa alguma a ninguém. Ou seja, o Senhor não quer que tenhamos necessidade no sentido de a ponto de não ter com que pagar. Pelo contrário, Ele prova a nossa fé, se estamos buscando a Ele em espírito e em verdade. Fique com essa palavra e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém?